Bom dia, meninos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Primeiro B. Primeiro B, todo mundo está me ouvindo? Está escutando bem? Tem alguém aí assistindo a aula ou só conectou? Primeiro, tudo. Gente, manda aqui no bate-papo para mim saber pelo menos. Eu preciso saber se vocês estão escutando. Entendi. Tudo bem, Igor. Igor justificou e os demais? Evelyn, Camila, André, Vinícius. Como que tá aí a conexão minha para vocês? Vocês estão me entendendo? Estão ouvindo bem? Ontem eu esqueci, gente, de compartilhar a listinha de exercícios com vocês. Eu vou mandar hoje, tá? Entendi, Valver. Micaele, tá ouvindo bem? Evelyn, Vitória, André, Camila? Ok, vou fazer o compartilhamento com vocês, tá? André, tá baixo? Vê se o seu tá no volume bom. Tem mais alguém que está me ouvindo baixo? Então vamos continuar falando de função, só que agora a gente vai entrar no conceito de função polinomial do primeiro grau mesmo, tá? A gente entendeu o primeiro conceitozinho de função, fizemos até uma atividade relacionada a isso ontem. E agora vamos para a função primeiro grau ou função afim, né? Então, o conceito de função é um dos mais importantes dentro da matemática, tá? É claro que esse conceito sofreu uma grande evolução ao longo dos séculos, sendo que a introdução, né, do método analítico na definição da função surgiu entre o século XVI e XVII, e esse conceito, gente, só revolucionou a matemática que nós conhecemos hoje. Então, desde os tempos gregos até a Idade Moderna, essa teoria, a teoria denominante era a geometria euclidiana, tá? Que tinha aí como elemento base o ponto da reta e o plano cartesiano. E vai, assim, a partir dessa época que teve essa nova teoria de cálculo infinitesimal, tá bom? Que acabou aí por revelar, né, a capital no desenvolvimento da matemática contemporânea.
E aí, gente, só um pouquinho de história, né? Então, Leibniz foi o primeiro que usou o termo função, lá em 1673, tá? E teve um retoque final na definição com Euler, em 1748, que ele substituiu o termo quantidade por expressão analítica, e foi ele quem introduziu a notação função de x. Então, gente, função polinomial do primeiro grau chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. É qualquer função de reais em reais que é dada por essa seguinte lei, na forma de f de x, que é igual a vezes x mais b, onde a e b são números reais, tá? Reais dados, e o a, gente, ele é diferente de zero. Tá faltando aqui, tá? O a ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, na função f de x, que é igual... Vocês estão entendendo bem aí o conceito? Manda pra mim aqui no bate-papo. A maioria de vocês tá com problema de áudio aí, manda pra mim aqui pra mim saber. Então, na função f de x, que é igual a vezes x mais b, o número a é chamado de coeficiente angular, tá? E o número b, ele é chamado de coeficiente linear. Então, olha aqui alguns exemplos, né, de funções polinomiais do primeiro grau. Nós temos a função f de x, que é igual a 5x menos 3. Então, o nosso coeficiente angular, que é o a, é igual a 5. E o nosso coeficiente linear, que é o nosso b, é igual a menos 3. No outro exemplo, a função de x é igual a menos 2x menos 7. O nosso coeficiente angular a é igual a menos 2. E o nosso coeficiente linear, que é o nosso b, é igual a menos 7, tá? Perguntas? Ficou claro? Mais um exemplo. Função de x é igual a 11x, onde o nosso coeficiente angular, que é o a, é igual a 11, e o nosso coeficiente linear é igual a 0. Todas as vezes que ele não aparecer, ele é igual a 0, tá? O b. No entanto, o único que não pode ser igual a 0 é o a, coeficiente angular, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui a gente tem uma representação do nosso plano cartesiano, tá? Então, ó, y é igual a x mais 1, então o nosso coeficiente angular, que é o nosso a, ele é maior que 0. E ele é igual a 1. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, aqui nós temos uma função crescente, tá? Aqui, ó, a gente tem y é igual a menos x mais 1. Então, o nosso coeficiente angular, que é o nosso a, é menor que 0. Então, o nosso a ele é igual a menos 1. Aí, nesse caso, a nossa função ela é decrescente, tá? Só para vocês verem. Agora, vamos a alguns casos particulares. Aí, a gente tem aqui, ó, caso particular. Temos uma função linear, tá? De f de x, que é igual a vezes x, e o nosso b é igual a 0. Então, dêem uma olhadinha nessa imagem. Aqui é o nosso ponto de origem, tá? O nosso a, ele é maior que 0, nesse caso aqui na crescente. Na decrescente, tá vendo? Ela corta aqui ao contrário, no quadrante aqui é negativo. O a, ele é menor que 0, tá? Função identidade. Então, olha só. F de x é igual a x, b é igual a 0 e a é igual a 1. Então, aí nós temos aqui um exemplo, ó, vamos atribuir valores para x, menos 2, menos 1, 0 e 1. X é igual, y é igual a x. Então, ó, y vai ser igual a menos 2, y vai ser igual a menos 1, y é igual a 0, y é igual a 1 e y é igual a 2.
aqui a gente consegue encontrar os pares ordenados. Os pares ordenados serão, então, menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Por que tudo igual, professora? Porque a lei da função aqui que me deu no exemplo, y tem que ser igual a x. Por isso, nossos pares ordenados são os mesmos. Representando isso no gráfico, o que nós vamos fazer? A imagem está um pouco ruim, mas dá para ver, ó. Quando x for menos 2, y também é menos 2. Então, eu vou aqui, ó. X, ele é menos 2. Então, eu vou pegar aqui, ó. Menos 2 de x com menos 2 de y. Tá tudo aqui. Tá aqui o nosso primeiro ponto. Quando x for menos 1, que tá bem aqui, y também é menos 1. Então, menos 1 de x, menos 1 de y. Aqui está o nosso segundo ponto. Quando x for 0, y também é 0, então tá bem na origem, bem aqui, ó, no meio. Quando x for 1, y é 1, então eu vou pegar aqui 1 para x e 1 para y. Aqui está o nosso quarto ponto. E por último, quando x for 2, y é 2, então eu vou pegar aqui 2 para x e 2 para y. Aqui está o nosso último ponto na função de x em que é igual a x. Então, gente, olha só. Você observa que quando o gráfico da função identidade f de x é igual a x ou y é igual a y, a gente tem uma reta que contém uma bissetriz, né, do primeiro e do terceiro quadrante, sendo que o domínio é igual aos reais e também a imagem é igual, tá? Então, aí a gente chama de função identidade. O primeiro, vocês estão muito caladinhos, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Está entendendo, pelo menos? Eu gostaria de saber. Primeiro B, alguém pode me dar uma resposta? Agora a gente vai falar de função constante, em que a função de x é igual a 1k. Quando ela é constante, ela vai ter esse modelinho aqui. Se fosse de acordo com o y, seria na vertical, tá? Então, gente, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, y vai ser igual a a vezes x mais b, com a diferente de zero, então é uma reta oblíqua nos eixos origem de x e origem de y, que é o OX e o OY, tá? E ele é dessa forma. Vamos construir, por exemplo, o gráfico dessa função, 3x menos 1, tá? Então, nós vamos ter que x é igual a 1/3. Então, ó, y ele é igual a menos 1 e 1/3 para x. Tá aqui no nosso gráfico. Quando a gente fala de zero da função do primeiro grau, a gente está chamando de zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau. É quando nós temos aí, ó, a vezes x mais b, que a é diferente de zero, e o número real x, tal que f de x, toda vez f de x tem que ser zero. Então, se f de x é igual a zero, então a vezes x mais b tem que ser igual a zero, e aí a gente tem como resultado x é igual a menos b dividido por a, tá? É uma forma também da gente conseguir o resultado dos nossos pontos mais rápido. Então, ó, vamos aos exemplos. F de x é igual a 2x menos 5. E aí, o que a gente faria? Tá? E aí, a gente tem g de x, que é igual a 3x mais 6. E cálculo da abscissa do ponto em que o gráfico hx é igual a menos 2x mais 10. Vai cortar bem o eixo das abscissas, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Quero que vocês passem esses exemplos aqui para o caderno, para depois a gente resolver juntos, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão isolar x e descobrir o valor dele, tá bom?
Nesse caso aqui, gente, quanto que seria o seu x? No exemplo da letra A, nós teríamos aqui um x igual a zero? O que vocês acham? Vamos resolver juntos. Vou abrir aqui o Word e a gente resolve juntos. O que vocês acham? Fala pra mim aí. Eu abri aqui a página com vocês do Word. Vocês estão conseguindo ver o que eu abri? Apareceu pra vocês? Sim ou não? Mudei a tela. Apareceu pra vocês? Falem pra mim aí, por favor. Se apareceu pra vocês ou não. Primeiro B, por favor. Gente, eu preciso de resposta. Vocês estão muito calados. Primeiro B. Professora, a senhora está travando muito para mim. Tá travando? Não sei se é minha internet. Ou pode ser que eu tô usando também, né? Tá travando para os demais também? É por isso que vocês estão tão calados? Ou só para... Foi a Evelyn que falou ou foi a Micaele? Não vi. Tava aqui anotando e não notei. Micaele. Micaele. Tá travando para você, para os demais também ou só para a Micaele? Entendi. O Igor também tá travando. Vamos tentar então, vamos verificar. Vocês conseguiram pelo menos ouvir um pouco do que eu disse ou não? Manda aqui pra mim no bate-papo. Tô usando a internet da escola, geralmente ela não é tão boa. Manda pra mim no bate-papo aqui, só pra mim saber, por favor. Metade da explicação, professora. Até a explicação ficou ruim? Ficou porque tá travando muito. Então vou retomar aqui um pouco. A gente está falando de... O mais importante é a gente entender isso daqui. Entender como funciona uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então, a definição da função polinomial do primeiro grau é que ela tem essa lei aqui, f de x é igual a vezes x mais b, em que a é diferente de zero, tá? E aí, o nosso a é o nosso coeficiente angular e o nosso b é o nosso coeficiente linear. Vocês conseguiram, Micaele, agora deu para ouvir? Fala pra mim aí como é que tá. Por favor. Pessoal, então, quando eu falo que existe zero da função do primeiro grau ou de uma função afim, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de zero a raiz da função polinomial do primeiro grau quando eu tenho a lei da minha função, f de x que é igual a x, a vezes x, né, mais b e a é diferente de zero, só que f de x tem que ser igual a zero. Quando isso acontece, aí eu tenho uma raiz ou zero da função, de uma função afim. Então, gente, a regrinha é essa aqui. X vai ser igual a menos b dividido por a, tá? E aí eu peguei alguns exemplos. Vocês estão vendo aqui isso aqui? Sim. Sim? Então, eu vou ter isso aqui. X vai ser igual a menos b dividido por a.
Então, agora vamos aqui para o exemplo, exemplo da letra A, por exemplo. Gente, não existe letra D, não. Só até letra C. Mas não tem nada, não. Ele colocou, deixa assim. Vamos aqui a esse exemplo aqui. Vamos dar um espaço. Aqui. Para mim resolver isso aqui, o que eu vou fazer? X é igual, ó, menos B, tá? Então, eu vou ter aqui 5. Vou isolar X. Então, vou passar 5 para o outro lado da igualdade. É como se eu igualasse isso aqui a zero. Vamos pôr isso aqui igual a zero, tá? Então, eu vou ter aqui, quero isolar X. Vou ter 5 dividido por 2. Aqui, pergunto para vocês. Nesse resultado aqui, ó, eu tenho uma função polinomial, eu tenho um zero da função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau? Não, porque por definição, para ter um zero ou raiz de uma função polinomial do primeiro grau, o meu x tem que ser igual a zero. E nesse caso não é igual a zero, certo? Aqui no exemplo da letra B, vamos ver se a gente consegue. Ó, então, vou ter lá x, mesma coisa. Falar nisso, deixa eu ver quantas horas. Acho que a nossa aula já até acabou. Eita, nós estamos na quarta aula, né? Acabou não, tá quase acabando, dá tempo ainda. Então, ó, tenho aqui x. Micaele, tá ouvindo? Evelyn, tá ouvindo? É igual a menos 6, que eu passo ele para o lado da igualdade, eu mudo o sinal, dividido por menos 3. Menos 3. Gente, quanto que dá isso aqui? X vai ser igual a quanto? 6 dividido por 3? 2. Tá? Então, também não é. Aqui é a mesma coisa. X vai ser igual. Agora, ó, nós vamos ter menos 10 dividido por 2, tá? 10 dividido por 2 é quanto? 5. 5. Então, eu falo para você, de acordo com a definição, alguns dessas alternativas, A, B e C, alguma delas é raiz, tem zero, tem raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau? Não. Porque para isso acontecer, x tem que ser igual a zero, tá? X tem que ser igual a zero. F de x tem que ser igual a zero. Então, tem que chegar nesse resultado aqui. Se eu não chegar, eu não tenho raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, tá bom? E por aí a gente chega às inequações, né? Então, inequação do primeiro grau na variável x, né? Como sendo toda desigualdade, ela pode ser reduzida a uma dessas fórmulas, ó. A vezes x mais b maior ou igual a zero, a vezes x mais b menor ou igual a zero, a vezes x mais b maior que zero, ou a vezes x no caso não tem b, né? Que é mais zero, no caso, que é igual, é maior que zero. Em que A e B são números reais e não são números nulos. E A não é um número nulo, tá? Então, isso aqui é uma definição importante. Conseguiram compreender? E aí, a gente tem alguns exemplos, ó. X mais 2 maior que zero. Então, aqui a gente vai ter x maior que 2. Basta a gente mudar o sinal. Nesse exemplo, a gente vai ter x maior ou igual que 3 sobre 2. Nesse exemplo aqui, ó, nós vamos ter x que é menor que 1 sobre 4. Basta a gente trocar, tá?
Inequações do produto do primeiro grau são dadas de acordo com as funções f de x e g de x, que são funções afins, que nós chamamos de inequação, que é o produto, toda inequação que pode assumir uma dessas fórmulas aqui, ó. F de x vezes g de x é maior ou igual a zero, f de x vezes v de x é menor ou igual a zero, e f de x com o g de x é maior que zero, ou f de x e g de x é menor que zero, tá, gente? Sinal que ficou igual. A solução, gente, para resolver isso, sempre será através do quadro de sinais, que a gente vai obter a partir do estudo de sinais de cada função, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas depois, porque hoje não vai dar tempo mesmo. Esses aqui são exemplos que depois eu vou fazer com vocês, tá? Isso aqui. Vocês têm alguma dúvida, pergunta? Vou fazer a chamada rapidinho. Dúvida, pergunta? Então vamos ver quem está na aula. Micaele. Presente. Micaele está na aula. Igor. Igor está com problema no áudio. Igor. Camila Vitória. Presente. Estava muito ruim de entender a explicação, gente? Para todo mundo aí? Dá um feedback aí para me saber. Qualquer coisa eu retomo semana que vem. Evelyn. Presente. Vinícius. Valber. Professora, Vinícius, presente. João Vitor. E Daniel. Dos que estão presentes, alguém, eu não disse o nome? Não, falei de todos, né? Falou de. Eu também. Valber, falei. Tá aqui, viu, Valber? Coloquei presença. Então tá tudo. Não falou o meu. Mas eu pus presença pra você. Eu também não escutei o meu, não. Quem é o outro que disse que não escutou? Daniel ou Valber? André, né? André, coloquei presença pra você. Isso. Valber, coloquei presença pra você também. Aqui, Tá? o áudio tá baixo. Pra mim? Coloquei pro João Vitor também. E Vinícius? Também, Vinícius. Coloquei aqui, tá? Tá aqui, certinho. Então é isso. Tenha um bom final de semana. Semana que vem a gente continua. Pergunto de novo. Ficou muito ruim de entender a explicação de hoje? Que eu vou voltar então semana que vem. Ficou travando muito para todos? Gente, responde. Para mim fica bastante. Fica. E os Mas dá para entender. Dá para entender? Então eu vou fazer uma retomada, fazer tipo um resumo do conteúdo que a gente iniciou hoje, tá? Semana que vem. Então tá bom. Meninos, tchauzinho, bom final de semana. Até semana que vem, tá? Até, professora. Tchau, tchau.